Boa noite. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Boa noite, Carlinhos. Giana, boa noite. Ju, boa noite. Vamos mais uma vez. Quem está nos assistindo, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa Boa noite, noite. Jean. Boa noite, Jean. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, pessoal. Bora lá para mais um estudo. É isso aí. Pro pessoal que tá entrando agora, digam pra gente se a imagem, se o som tá tudo tranquilo aí. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar a live, que é muito importante. O Facebook entende que vocês gostam da nossa live e entregam para mais pessoas. E é muito produtivo para nós e para vocês também, tá? Com gentileza. Cadê o pessoal aí entrando? Boa noite, Ritinha. Ela apareceu aí na tela. Eu falei boa noite. Já dá para já tá dando para ver o pessoal que está entrando aqui nos comentários. Boa noite, Ritinha. Deixa eu mandar aqui pro povo também. Vamos compartilhar por aqui também, porque aí dá bastante visualização, né, Jana? Isso melhora o índice, é isso? Exatamente. Everton, boa noite, seja bem-vindo. Oi, Everton, tudo bem? A nossa criança agora. Acho justo. Boa noite, Monique. Boa noite, Sirlene. Eu perdi alguém que entrou aí. Depois do Everton, eu não vi quem entrou. Perdão, boa noite. A Dulcineia, boa noite. Um abraço para você também. Maria Helena, boa noite, seja bem-vinda. Sirlene, boa noite. Gil, boa noite. Nariman, boa noite. Sou filhote. Nosso mascote agora. Nosso filhotinho daqui a pouco. É isso aí, Ritinha. Bora compartilhar no status do WhatsApp. Botar esse povo para estudar. Vera, boa noite. Gil, vai dando os boa noites aí agora, por favor. Vamos lá. Boa noite, dona Rosinha. Dona Rosinha. Nath, boa noite. Andréia. Fred e Andréia. Fred, de volta à live. Regina. Essa é a mãe, hein? Vixe. A mãe tá de olho, hein? Essa tá, viu? Ó. Boa noite, Ana Caroline. Vamos lá, então? Começar? O tempo do pessoal entrar, a gente já começa e o restante do pessoal vai chegando. Ju, você faz a abertura então para a gente? Vamos lá? Faço sim, Carlinhos. Pedir para o pessoal não esquecer de colocar o copo com água, por favor. Deus Pai de amor e bondade, irmão e mestre Jesus, aqui nos reunimos neste momento mais uma vez para juntos estudarmos. E para isso, Pai, pedimos a tua proteção, o teu amparo, através desses bons amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, que possamos, através dessa proteção, termos melhor compreendimento, melhor esclarecimento e, acima de tudo, que esse aprendizado se perdure no nosso espírito e que, na medida do nosso possível, possamos
aplicá-lo e praticá-lo. Obrigada, Pai, mais uma vez, por esta oportunidade. Que assim seja. Obrigado, Ju. Vamos lá, a Caroline falou também que a imagem do sol estava bacana, obrigado. Depois teve uma publicação no Facebook da USE, pelo aniversário do centro. Foi agora dia 20 ou 21, se não me engano, aliás, boa noite. Então, teve lá a publicação realmente e comemoramos 1990, 91, 32 anos, comemoramos aí recentemente. Internamente a gente nem lembra muito disso, não é uma coisa que a gente... Mas deveria. Porque o ciclo de palestras, na verdade, na época, era mais ou menos para isso, né? Comemorar os aniversários e fazer uma pausa no meio do ano para conhecimento. Mas nos últimos 3 anos a gente não teve oportunidade, a pandemia, pós-pandemia, tudo mais, mas quem sabe o ano que vem possamos retornar com isso para comemorar. Mas o centro fez aí, então, semana passada, completou 32 anos de existência. Então, dando continuidade aqui, capítulo do Livro dos Médiuns, mais uma vez, parte 2, capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos. Lembrando que agora entramos na questão da mediunidade propriamente dita, no capítulo 14 mais diretamente, embora tenhamos já tido algumas ideias de mediunidade, comunicação nos capítulos antecedentes, mas fica claro a partir do capítulo 14. Médiuns, agora o 15, e o 16, que é dos médiuns especiais. Que, na verdade, o 14 e o 15 dão ideias de alguns conceitos, mas nós vamos juntar tudo depois no 16 para fazer um raciocínio completo de todos os tipos de mediunidade e suas respectivas características e especialidades e tudo mais. Então, vamos seguir um pouco mais hoje no 15, tratando de algumas características relativas à mediunidade. Já vimos no capítulo 14 que médiuns escreventes nada mais são do que os de psicografia. Então, escreventes, psicografia, no sentido de escrever os médiuns intermediários dos espíritos para que eles possam, utilizando o médium, escreverem suas mensagens e comunicações para que tenhamos acesso a elas no mundo corporal. Então, para que os espíritos possam fazer isso, se comunicarem com o mundo, eles precisam de um intermediário médium. Então, nós vamos tratar aqui de algumas características relativas à mediunidade de psicografia, mas aqui é importante uma observação que Kardec faz logo no início. De todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes, regulares com os espíritos, como as que mantemos entre nós, no sentido de regularidade, clareza e tudo mais. Tanto mais devemos usá-la, quanto é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade com que podem exprimir-se, dão-nos a conhecer os seus pensamentos íntimos e assim nos permitem apreciá-los e julgá-los em seu justo valor. Além disso, para o médium, essa faculdade é mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Porque aqui é fundamental no sentido de identidade, como Kardec está chamando a atenção. Pela continuidade das comunicações de um mesmo espírito, do mesmo nome, tendo registro dessas mensagens pela escrita, é possível nós analisarmos o conjunto dessas comunicações e termos melhor noção de que tipo de espírito é esse. Não só por uma comunicação, mas às vezes pela continuidade das comunicações que aquele mesmo espírito faz. Então, imaginemos aqui que um espírito assinou com o mesmo nome 10 mensagens e todas seguem um padrão de ensinamento, de tranquilidade, ensinando o bom caminho, dando ideia da moral. Um bom espírito, porque todo o seu pensamento e sentimento estão ali guardados e registrados nos escritos.
Do contrário, às vezes podem ser mensagens grosseiras, mal educadas e tudo mais. Já sabemos que é um espírito imperfeito. Mas agora imaginemos aqui, um espírito se comunica, às vezes uma boa mensagem, às vezes uma mensagem complicada, às vezes uma boa instrução, mas às vezes uma informação incorreta ou inadequada. Opa, juntando todas essas 10 comunicações, podem ter boas, mas às vezes podem não ter comunicações boas no meio. Devemos dar publicidade a elas? Não. Porque às vezes essa continuidade faz com que o espírito se revele. Ele pode até tentar enganar, conseguir uma boa comunicação. Mas como ele não consegue enganar pela continuidade, ele pode dar uma boa informação, mas dar uma informação equivocada numa outra mensagem. Por isso o cuidado de Kardec, nós vamos falar isso muito lá na frente, de reunir as informações primeiro, receber as comunicações, estudá-las para somente depois, aprovadas ou não, vendo se elas estão corretas, se estão doutrinariamente coerentes, darmos publicidade. E não como acontece muito em vários lugares, qualquer mensagem que chega de algum espírito, as pessoas dão publicidade para ser uma coisa rápida, e às vezes tem muita coisa incorreta ali no meio. Aquilo faz aquele centro espírita ou aquele médium cair em descrédito. Nós vamos estudar muito lá na frente. Mas por que isso é importante? Kardec deixa registrado, quanto mais o espírito se comunica, mais nós temos condição de analisar o seu pensamento e a sua elevação ou a sua inferioridade. Então, a psicografia aqui vai nos dar uma ideia geral desse espírito. Mas, para que possamos falar da psicografia escrita, vamos entrar aqui em algumas características desse tipo de mediunidade. E a primeira característica, então, Jana, mecânica, fique à vontade. Vamos lá, gatos e gatas que estão aqui nos assistindo. Médiuns mecânicos, como que funciona esse trem? Como a gente está falando aí de escrita no primeiro momento, os médiuns mecânicos são aqueles que vão sofrer a influência dos espíritos sem que eles queiram. Como assim? O espírito vai influenciar a mão daquele médium, ele vai pegar a caneta e vai escrever sem que ele queira fazer esse movimento de escrever e mexer o braço. Então, o espírito ele vai agir diretamente sobre a mão do médium sem que ele tenha consciência do que está acontecendo. Ele não está fazendo aquilo ali pela própria vontade dele de ir lá pegar a caneta e escrever. O espírito deixa ele inconsciente, ele inconscientemente do que ele está fazendo vai lá e escreve aquilo que ele está fazendo. E aí eles recebem o nome de médiuns passivos ou mecânicos. E aí o item aqui está como médiuns mecânicos, que no caso é o mais conhecido, né? Mas nesse caso ele não tem consciência do que ele está escrevendo, do que está acontecendo, ele não sabe o conteúdo daquela mensagem que está sendo escrita, ele não tem consciência de nada, ele está só sendo um instrumento do espírito, literalmente. E aí, como o Carlinhos falou, são vários teores de mensagem, né? Então, ele não está sabendo ali se ele está escrevendo uma boa comunicação, porque, como foi dito, pela escrita, os espíritos conseguem se expressar muito bem. Então, pode ser uma comunicação muito boa, com grande número de informações, de conselhos, de vários tipos de coisas boas, como pode não ser. Como pode ser uma comunicação só com coisas fúteis, né? Mas, nesse caso, o médium não tem como saber o que está sendo escrito, o que está sendo desenvolvido, como ele está fazendo aquilo. Ele vai ter consciência daquilo depois de já ter feito, né? Após o trabalho, após o fim da comunicação, que ele vai recobrar a consciência e vai conseguir ler o teor da mensagem que ele escreveu. Mas enquanto o fenômeno está acontecendo, ele não tem consciência nenhuma daquilo. Certo? Só um detalhe aqui, e nós estamos acostumados muito a entender que tudo isso acontece dentro de um ambiente controlado, que é o centro espírita. Então, a gente precisa lembrar, para o público, internamente a gente brinca ou fala muito disso, mas porque nós sabemos que tudo isso é feito dentro de um centro espírita. Então, que quando a Jana fala, literalmente, contra a vontade do médium, não é em qualquer lugar.
Não é. É que nós estamos acostumados com o ambiente do centro, nós sabemos como acontece lá dentro. Então, contra a vontade do médium não é escrever em qualquer lugar, não. É isso acontecer dentro de um ambiente controlado, que é um centro espírita. O médium não saber, não ter consciência ou não ter o desejo de escrever aquele tipo de mensagem. Mas não é em qualquer lugar. Deixando isso claro. Porque se isso acontece dentro de um centro espírita organizado, nada sairá do controle, porque é pelo exercício que o médium vai se aprimorando. Então, tudo isso acontece somente e tão somente dentro desse ambiente. Então, o público aqui, é importante nós fazermos isso, porque não sabemos a quantidade de pessoas que podem assistir essa transmissão depois, mas é tudo feito dentro de um ambiente preparado em dias específicos no Centro Espírita para desenvolvimento dessas aptidões. Tudo isso controlado. Então, médium não tem consciência e não tem vontade diretamente de escrever, mas ele recebe porque é um instrumento dos espíritos. Tudo bem, Jana? Mais algo? Ju? Intuitivos. Diferente, Carlinhos, do mecânico, o intuitivo, ele tem consciência do que está acontecendo, o mecânico já não tem. Então, a gente precisa lembrar lá também aquela questão da nossa formação. Espírito, perispírito e corpo. Então, o que acontece? O espírito, quando ele está encarnado, ele é alma. Então, neste caso, a comunicação se dá do espírito desencarnado para a alma. E também a gente precisa entender que o espírito ele não toma conta, ele não substitui a alma. Ele passa a informação, o médium faz a interpretação e descreve. Ou seja, ele tem total conhecimento, total clareza daquilo que ele está escrevendo. Referente à comunicação, é uma comunicação boa, com boa comunicação ou com algumas coisas que não, mas é uma comunicação. Mas o médium tem total consciência daquilo que está acontecendo. Então, é diferente do mecânico. O mecânico, ele não tem consciência nenhuma. O intuitivo, nesse caso, ele tem total conhecimento do que está acontecendo em relação a essa comunicação. Vamos aqui ressaltar mais uma vez, lembrando o que a Ju falou, espírito, mundo espiritual. A câmera é invertida, eu sempre apanho. Está invertida, cá. Vamos pensar assim, é porque eu não sei o jeito que vocês veem, mas vamos lá, espírito, mundo espiritual, e quando a Ju falou aqui alma, é o encarnado, porque como nós aprendemos, quando estamos encarnados, somos chamados de alma. Por quê? Estamos ligados a um corpo. Mas, tecnicamente falando, esse é um espírito desencarnado e isso, Jana, faz de novo com isso. Só levanta o laranja primeiro, que é o espírito. Mais alto. Coloca o azul um pouco para baixo, que é o encarnado. Isso. Então, o laranja ali é o espírito desencarnado, o mundo espiritual. O azul somos nós, aqui no mundo corporal encarnados. Somos animados por um elemento espiritual, por um espírito, sim, mas quando estamos encarnados, tecnicamente somos alma. Mas se pudermos nos denominar e entender o conceito e falar um espírito e um espírito encarnado, sem problema. Então, nesse caso que a Ju está falando, imaginem esse espírito do mundo espiritual influenciando diretamente a alma desse encarnado. O médium, nesse caso, tem consciência completa do que está acontecendo. E essa influência não é tomar posse, é literalmente influenciar. Influenciar, então... Oi, Jana. Não é tipo isso aqui, ó. Boa. É isso aqui, ó. Ele se aproxima apenas e manda o pensamento pra alma, né? Ele não entra dentro do corpo. Isso não acontece. Ele apenas se aproxima da nossa alma e manda o pensamento. Então, não é nada substituindo o nosso espírito, tá? Então, nesse caso, o médium que recebe a informação tem consciência completa do pensamento que ele está recebendo.
Então, aí a diferença no mecânico, o item anterior. Mecânico não tem consciência de nada. Kardec chama esses literalmente de como se fossem uma máquina, como se fosse uma máquina, recebe o impulso e faz. O intuitivo, nesse caso, já é um intérprete, porque ele recebe o pensamento, processa a informação e transmite para o mundo corporal. Então, enquanto o mecânico não tem consciência de nada, o intuitivo tem consciência de tudo o que está acontecendo. Certo? É porque alma, corpo, porque é difícil falar, né? Porque somos elementos espirituais, mas é porque estamos encarnados. Mas tudo bem. Certo? Então, Ju? Certo. É curioso o porquê muitas vezes a gente, principalmente o pessoal que estuda desde o Livro dos Espíritos, por exemplo, que é a sequência lógica de Kardec, como não ter estudado primeiro a questão da formação, da constituição do que somos, né? Espírito, perispírito e corpo. Então, essa regra, na hora dessa prática, dessa vivência da mediunidade, se não tem muitas vezes essa fórmula na cabeça, é natural que a gente vira dá um nó na cabeça mesmo. Mas a gente tendo um pouquinho mais claro essa concepção mesmo da formação, fica mais fácil. E entender sempre, isso está lá no Livro dos Espíritos, que é um grande auxiliar do Livro dos Médiuns, do nosso estudo, que está lá. Todo espírito encarnado é alma. E o que é interessante para quem não conhece é que dentro do centro, quando nós vamos estudar isso, nós temos um quadro em que às vezes fazemos alguns rabiscos, alguns desenhos para facilitar. Temos Aqui, uma na verdade, chama Renata. Temos uma artista, o nome dela é Renata, ela desenha muito bem. Então, aqui a gente tem a dificuldade, às vezes, de não ter como desenhar ou colocar isso. Mas é literalmente, temos que ter essa noção. Sempre tratando de mediunidade, é uma influência de um espírito em um encarnado, qualquer um de nós, que estamos, na verdade, utilizando o corpo para a manifestação no mundo corporal. Então, a mediunidade é, literalmente, o médium é um intérprete, é um medianeiro, um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, os espíritos precisam do médium para se fazerem presentes ou se comunicarem com o mundo. A diferença é que, por enquanto, estamos falando do mecânico, o médium não tem consciência nenhuma. Durante o transe mediúnico, ele não tem consciência da mensagem e completamente do que está acontecendo. No intuitivo é o contrário, ele sabe o pensamento, está consciente de tudo e percebe o que está acontecendo. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, nos escreva. Fala, Jana. Posso falar uma coisa desse item? No item ele fala também sobre a questão da veracidade. Então, por exemplo, assim, tem a questão que o espírito lá no mundo espiritual influencia a nossa alma e aí o encarnado escreve, certo? Só que quando o médium é, por exemplo, um médium mecânico, ele é totalmente involuntário. Ele não tem a noção do que ele está escrevendo. Aí quando fala assim, mas o intuitivo, ele sabe o que ele está escrevendo. Ele está escrevendo consciente. Então podem dizer assim, se ele sabe o que ele está escrevendo, ele pode estar tirando isso da cabeça dele e mentindo que é um espírito falando com a alma dele. E aí, nesse caso, é muito difícil você provar ou não que aquilo é de verdade, né? Porque não tem como provar. Falar assim, o espírito está falando com a minha alma. Mas como que você vai provar isso? Não tem como provar com fatos verídicos, né? Mas, em alguns casos, por exemplo, aquele médium que está ali escrevendo a mensagem, consciente do que ele pode estar escrevendo, ele pode escrever uma mensagem ali, sei lá, sobre uma questão médica. O cara é, sei lá, um filósofo, é um historiador, é alguma coisa que não tem nada a ver com a medicina. Ele não entende sobre ciências médicas, sobre medicina, e ele está escrevendo daquilo. Da onde que ele está tirando isso? Nesses casos, dá para se perceber que aquilo é um fato verídico, que não é da cabeça dele que ele está tirando aquilo ali e escrevendo por sua própria vontade algo que ele quer,
e enganando as pessoas, porque ele não tem conhecimento daquele assunto. Literalmente, esse tipo de mediunidade, Kardec deixa claro, fazendo análise, que nesse contato mediúnico, essas informações demonstram um conhecimento muito maior do que a capacidade do médium. Por isso a importância aqui e nós vamos estudar lá na frente, que tem médios que querem enganar, tem espíritos que querem enganar, tudo mais, e gera responsabilidade isso. Só que nós vamos estudar lá na frente. Mas literalmente aqui, essas comunicações normalmente falam de ideias, pensamentos, raciocínios diferentes do que aquele médium acredita, pensa e acima do conhecimento dele em determinada área. Aqui já é um indicativo. Mas como é que faz para comprovar isso? Nós, primeiro, e voltamos aqui a uma questão talvez inicial, a mediunidade, nós explicamos o começo, a manifestação, o que é o espírito, o que é o perispírito, o que é o corpo, o tipo de comunicação, manifestação física, agora estamos na manifestação intelectual. Então, há uma série de raciocínios. Por que isso é importante? Porque aquele que quer duvidar, já para de ler lá no começo, ou vem com a vontade de aprender, sincera de aprender e saber como funciona, ou se ele quer duvidar de tudo e desacreditar, nem vamos perder tempo com isso. Por isso que os primeiros 4 capítulos do Livro dos Médiuns, Kardec deixa toda a estrutura de pensamento, e daí, quando começa a segunda parte, ali é para quem já aceitou aquele tipo de raciocínio, está com a vontade de aprender e aceita a realidade espiritual. Agora, aquele que quer negar a realidade espiritual, quer duvidar de tudo, vai ler o Livro dos Médiuns, mas não vai acrescentar nada. Mas não é com essas pessoas que nós vamos direcionar nossa atenção. São para aquelas que querem aprender sobre esses conceitos. Então, o médium intuitivo, ele pode se enganar? Pode. Como é que ele vai melhorar? Pelo desenvolvimento da sua capacidade mediúnica, desenvolvendo, passando por experiências, tendo um momento dentro do centro espírita para aprender, através da dificuldade, aprendendo a se desenvolver, para que tudo isso faça cada vez mais sentido. Então, essas informações são para aqueles que querem aprender. Mas eu duvido de tudo. Então, meu amigo, literalmente não é o momento de entrar aqui só para questionar, porque nós já falamos que o livro, a partir de determinado ponto, é para aquele que aceita que existe a realidade espiritual. O que nós estamos estudando é as formas disso acontecer. Mas aqui negar a realidade espiritual, já passamos esse ponto faz tempo, porque se já chegamos aqui é porque acreditamos. Estamos estudando a forma disso. Mas quem não quer aprender ou quem não quer estudar, literalmente não é o momento de acompanhar. E vai chegar o momento para todo mundo, isso é tranquilo. O Ricardo colocou... Tem perguntas aqui do Ricardo Nanariman, mas eu já vou responder porque falta um terceiro tipo de característica mediúnica, além do mecânico e do intuitivo que a gente falou agora, é uma terceira característica que a Jana vai falar agora, e daí eu respondo as questões de vocês, do Ricardo e da Nari. Tudo bem? Vamos lá, Jana. Bom, então a gente viu que tem médiums mecânicos e médiums intuitivos. Então, o mecânico, ele não tem noção do que ele está fazendo, ele está sendo influenciado pelo espírito, está fazendo involuntariamente. E o médium intuitivo tem noção do que está acontecendo e está fazendo voluntariamente. Agora, o semimecânico está no meio dos dois. É o que está no meio. A mão dele está sendo impulsionada pelos espíritos, mas ele tem consciência do que está sendo escrito. Então, mesmo que ele sofra a influência involuntária da mão dele, se mexendo e escrevendo sem que ele queira, ele sabe o que está sendo escrito. Certo? Então, o primeiro não tem noção, é involuntário. O segundo é voluntário e sabe o que está acontecendo. E o terceiro é o meio dos dois. É involuntário porque a mão dele escreve sem a vontade dele, mas ele sabe o que ele está escrevendo. De certo modo e publicamente, as pessoas chamam incorretamente um outro termo. Chama de médium consciente, médium inconsciente e médium semiconsciente. Mas os termos corretos são mecânico,
semimecânico e intuitivo. Porque é o que a Jana falou, o consciente, que é o intuitivo, ele está tendo consciência do que está acontecendo. O mecânico, ele não tem. O semimecânico é o meio do caminho, ele tem consciência, mas não tem controle. Mas ele sabe o que está acontecendo. Então, é o que as pessoas usam consciente, inconsciente e semiconsciente, é justamente isso. Por isso que aqui, deixa eu voltar à questão do Ricardo. Entre o intuitivo e mecânico, qual a diferença de fazer o filtro da mensagem enviada, já que o mecânico apenas transmite sem consciência? Vamos lembrar aqui, Ricardo, qual é a função do médium? Intermediário. Então, recebendo uma mensagem, cabe ao médium querer fazer o filtro ou a limitação na hora que a mensagem está sendo escrita? O que deve-se fazer? Completa-se a mensagem. Porque a análise do teor, da profundidade, da veracidade é feita depois da mensagem ter recebida. Por isso que não importa se é intuitivo ou se é mecânico. Receba a mensagem. Depois vamos estudá-la. Depois vamos analisá-la. Então, qual a diferença de fazer o filtro da mensagem enviada? O filtro não precisa ser na hora. Porque vamos imaginar aqui, é um bom espírito. Vamos receber para saber qual que é a instrução. Se é um espírito brincalhão, mau ou sofredor, nós vamos interromper a comunicação? Não. Vamos receber porque ele pode pedir ajuda, pode pedir esclarecimento. Às vezes ele pode dar uma comunicação que vai falar de alguma coisa que seja de interesse para evitar alguma coisa que nós estejamos fazendo. Então a gente não precisa fazer o filtro na hora. Na verdade, o filtro, dependendo do tipo de reunião, é feito na proximidade do espírito, mas isso a gente não vai falar hoje. Porque isso é posterior à mediunidade, que a gente vai falar com mais experiência. Então a gente não precisa fazer o filtro aqui. Nariman, o médium pode fazer a mesma prática mecânico ou intuitivo? Sim, porque a mediunidade é uma só nesse caso. A mediunidade é psicografia, mas as características são mecânica, semimecânico ou intuitivo. O médium pode ter essas três características? Pode. Pode ter só uma delas? Pode. Depende do quê? Da programação espiritual que aquele médium programou. Ele nasceu com a psicografia, com a mediunidade de psicografia, com a característica mecânica, semimecânica ou intuitiva. Mas o que determina naquele momento o que vai ser feito? Depende dos espíritos. Eles querem que o médium não tenha consciência nenhuma, mecânico. Eles querem que o médium tenha consciência para saber o que está acontecendo, intuitivo. Quer que o médium tenha consciência parcial, semimecânico. Ele pode ser os dois ou os três? Pode. E daí aqui, que ela continua, na verdade, o médium pode fazer as duas práticas? Sim. Depende da comunicação, por isso que os capítulos posteriores vão deixar isso cada vez mais claro. Que a gente está estudando aqui a mediunidade. Como a gente vai aplicar ela, que circunstâncias, como desenvolver tudo isso, a gente vai falar tudo nos próximos capítulos. Aqui só uma correção, Rosalice. O médium, quando psicografar, é incorporado ou não precisa, ele fica do lado enviando a mensagem. O espírito do médium pode diminuir a sua consciência, mas ele nunca é afastado do corpo, porque é o seu espírito que está ligado no corpo. O que acontece é uma influência do espírito no espírito do encarnado, ou na alma do encarnado, como a Jana está fazendo ali. É uma influência. Mas o espírito do encarnado, ele não se afasta. Ele diminui a consciência para sofrer a influência. Mas o corpo é dele, então ele não se afasta. Realmente esse laranja aí ficou legal, é essa a ideia. Tudo bem, Nariman, Ricardo, se ficou alguma dúvida, avisem, mas pode ter as características. Por isso que não é médium, vamos colocar, não é um tipo de mediunidade mecânica, não é um tipo de mediunidade semimecânica, a intuitiva, não. A mediunidade é psicografia, com as características de mecânico, semimecânico ou intuitivo. São características da mediunidade de psicografia. Tudo bem? Qualquer coisa aí avisa, Nariman, Ricardo também, fique à vontade. Certo, Jana, semimecânico?
Ju, então, inspirados. Vou só dar uma introdução aqui no Inspirados, Carlinhos, segundo Kardec. Todos os que recebem, no seu estado normal ou de êxtase, comunicações mentais estranhas às suas ideias, sem serem, como estas, pré-concebidas, podem ser considerados médiuns inspirados. Trata-se de uma variedade intuitiva. Então, aqui, o que acontece? Ele vai falar da intuição. E a intuição é um sentimento que ele vai chegar qualquer hora em qualquer um. Por quê? Neste caso, principalmente, Kardec usa aqui para nos dar uma base de raciocínio. O que ele nos usa? O que ele utiliza? Primeiro, ele vai falar que essa inspiração ela pode ser boa ou má. Mas, em geral, esse tipo de inspiração ela é boa, é para nos ajudar. E aí não tem como também a gente não nos reportar ao livro dos Espíritos, lá no item dos anjos guardiões, a partir da questão 489, depois o pessoal pode dar uma olhada, que ele vai falar do anjo da guarda. Ou seja, o anjo da guarda é um espírito que nos foi dado por Deus para que ele possa nos auxiliar. Que tipo de espírito? Um espírito puro? Não. Um espírito em condição melhor do que a nossa, para que ele possa nos auxiliar, nos inspirar, nos ajudar nas adversidades da vida, muitas vezes. Então, todos nós temos o nosso anjo de guarda. Então, automaticamente, todos nós recebemos a inspiração. Então, nesse ponto, Kardec já nos dá de largada agora que eu vi a questão do anjo da guarda ali. Então, e inclusive no livro dos Espíritos que nós fizemos esse estudo, foi um estudo muito lindo, eu lembro muito disso. Pessoal que puder, que tiver um tempinho, que tiver o livro dos Espíritos, dá uma olhada lá, a partir da questão 489, vale muito a pena esse estudo. Então, todos nós temos o nosso anjo de guarda, ou seja, todos nós somos inspirados. E o nosso anjo de guarda vai nos dar uma inspiração de alguma coisa ruim? Não. Nós que muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade ou pela nossa desobediência, nós é que muitas vezes declinamos esse convite que ele nos faz ao bom caminho, a um bom lugar, ele sempre vai estar fazendo uma boa inspiração. No caso da inspiração, também a gente pode pensar, muitas vezes, aquela pessoa que não tem uma inteligência e não está ali, ainda não está naquele âmbito, mas é inspirado num dado momento por uma sequência tão lógica de ideias, uma sequência tão intelectualizada, que ele mesmo fala, nossa, eu nunca pensei nisso, como pode? Então, tem aí uma observação para se fazer. A gente pode afirmar que é um contato mediúnico neste caso? Não. É igual o Carlinhos falou, para quem está aqui, quem já chegou neste momento do nosso estudo, dos espíritos de Kardec, tem que acreditar que sim, é uma inspiração. Então, a gente vai poder comprovar, como a Jana falou, de comprovar alguma coisa? Não. Mas se acreditar, pode ser sim. Porque se eu não tenho uma inteligência e me é dado uma inspiração da qual eu nem tenho conhecimento para aquilo, só pode ser uma comunicação. E logo depois vem a questão dos gênios mesmo, aqueles que já são dotados de inteligência. E aí, os espíritos utilizam dessa inteligência para quê? Para muitas vezes trazer informações que eles querem e precisam, que através da inteligência desses gênios sejam transformadas, sejam divulgadas essas inteligências, ou seja, eles utilizam também daquele que é inteligente para poder divulgar aquilo que se faz necessário.
Então, aqui ele chama a atenção para uma outra coisa que nós já estudamos também no Livro dos Espíritos, que é o quê? A comunicação do espírito, ela é feita através da onde? Através do pensamento. Ou seja, eu pedi, eu recorri a um bom anjo, a um bom gênio que me inspire. Chega aquela informação para mim, ou seja, a primeira informação, ela vem o quê? Ela vem de forma intelectual, ela vem de forma mental, ou seja, ela vem através do pensamento. E os espíritos, eles se comunicam através do pensamento. E aí, a gente também não precisa ficar pensando em grandes coisas, em grandes inspirações. A gente também pode pensar, muitas vezes, eu pedi ali um auxílio e recebo assim, eu vou num lugar, por exemplo, e eu recebo, olha, não vai. Quantas pessoas já não passaram por essa situação? Que veio aquele, tá tudo marcado, tá lá, tá tudo organizado, vamos todo mundo, e de repente vem aquela inspiração, fala, olha, não vai, talvez não vai ser legal, dá uma segurada. Então, isso tudo trata-se de mediunidade, médiuns inspirados ou de mediunidade de inspiração, vamos pensar assim. Então, tem uma presença assim? Não, mas é aquela inspiração, é uma coisa mais sutil, vamos pensar assim. Ju, se quiser dar continuidade ao pressentimento, que é a continuidade mais simples, pode fazer, faz um raciocínio completo das duas, por favor. E do pressentimento, para quem estava semana passada, a Rê deixou bem claro que estava lá na questão que tem uma questão, uma confusão de médiuns videntes, que a gente, popularmente falando, o médium vidente é aquele que vê o futuro. E, na verdade, o Livro dos Espíritos vai explicar que médium vidente é aquele que vê espíritos. Isso a Rê deixou bem claro na transmissão passada. Aqui o médium de pressentimento, sim, é aquele que tem uma previsão do futuro, ou seja, a nomenclatura muda. Aqui, sim, o médium de pressentimento é aquele que vai ter uma percepção do futuro, e não o médium vidente. Então, de uma maneira mais clara e simplória, é essa a questão do médium de pressentimentos. Só nessa parte final da Ju, porque a gente vai estudar isso no capítulo 16, o médium profético ou de pressentimento, são dois tipos de mediunidade que tem relação com o médium intuitivo. São mais ou menos são essas duas características, o médium intuitivo de pressentimento e o médium intuitivo de o profético, que eles têm a noção de, eventualmente, acontecimentos que podem acontecer no futuro. São informações espirituais que é possível o médium ter noção que vai acontecer, porque é passado pelos espíritos. Mas aqui uma questão que chama a atenção, se nós formos analisar completamente, a questão intuitiva aqui, e literalmente o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, interferência dos espíritos no mundo corporal, nos dizem que nós somos direcionados pelos espíritos muito mais do que a gente imagina, durante a vida toda. E esse, literalmente, somos dirigidos pelos espíritos, é nesse sentido de ideias, de pensamentos. Então, como a Ju falou, se nós, e aqui é o cuidado, se eu quero tomar uma resolução para a minha vida, eu paro, faço uma prece, peço ajuda para Deus, peço ajuda para o anjo guardião, teremos auxílio e, às vezes, teremos literalmente essa inspiração? Sim. O canal está aberto para inspiração. Uma coisa que Kardec deixa aqui, que muitas vezes nós todos somos imediatistas, né? Eu quero fazer o pedido com fervor, com fé, e eu quero a resposta agora. E muitas vezes a resposta ela pode demorar um pouco para vir. E neste caso, paciência, aguarda, porque o nosso anjo de guarda, ele não vai nos deixar sem resposta. Pode ser, sim, que a resposta não seja aquilo que eu quero, aí é diferente, mas não vai ficar sem uma boa resposta e, principalmente, uma orientação que vai estar ali, ó, no nosso íntimo. A gente sabe, literalmente, que a nossa vontade é uma coisa e o que nos foi inspirado, principalmente pelo nosso anjo de guarda, é uma outra. Aí a questão é a aceitação. E daí é que é fundamental. Se nós estamos falando que
a inspiração é a influência dos espíritos na nossa vida, por ideias ou pensamentos, precisamos pensar, é uma influência dos espíritos no mundo corporal, tudo bem? Tudo bem. Essa influência é sempre positiva? Depende. Depende de quem? Da nossa escolha pessoal. Então, se eu quero fazer um pedido a Deus, ao anjo da guarda e pedir, eu vou ser orientado por um bom espírito. Se o meu desejo é o mal, a violência, atos desagradáveis, equivocados, desequilibrados, vou receber a inspiração também, de certo modo? Sim, mas de quem? De espíritos na mesma frequência vibratória. Então, toda inspiração é boa? Não, depende. O canal espiritual funciona para coisas boas e ruins. Cabe-nos escolher o que desejamos, o que nós queremos. A escolha é pessoal, o livre-arbítrio. Então, quero proteção, eleva o pensamento. Quero receber uma orientação, seja lá de quem estiver perto. Pode ser um espírito brincalhão ou mal? Pode. Cabe-nos escolher, e daí se vem aqui, nossa, eu odeio a Jana, eu não suporto ela, o que eu posso fazer para prejudicar? A hora que ela estiver passando na sua frente, estica a perna para ela tropeçar e cair. Nossa, eu fui inspirado para fazer o quê? O mal. Por quê? Por um bom espírito brincalhão ou mal. Agora, nossa, eu não suporto a Jana, Deus me ajuda, me protege, faz eu mudar o sentimento, vem aquela calma, vem os anjos da guarda, acalme-se, tenta se relacionar bem com ela, faça uma prece em seu benefício, tenta conviver com ela de maneira calma. Opa, é um bom espírito. Porque primeiro eu estou pedindo auxílio, segundo, estou me colocando à disposição para receber e mudar. Vou atrair os bons. Como a gente estudou no capítulo 9, como é que faz para afastar os bons? Como é que faz para afastar os maus? Atrair os bons. Livre-arbítrio. Não que a Jana mereça uma boa atitude de minha parte, mas eu vou ser magnânimo e vou mudar a minha relação com ela para mudar os sentimentos. É isso. Então, a inspiração pode ser boa? Pode ser uma inspiração para fazer o mal? Pode. Fala, Jana. É impossível me odiar, tá? Não é. Sou muito amável, gente. Vocês não têm noção. Não é se você é amável, é se você literalmente eu posso. Quantas pessoas, E daí vem para o mundo. Quanto mais atenção algumas pessoas chamam, mais inveja ou mais desejo de mal atrai nas pessoas. Não é se somos bons ou não, mas algumas pessoas são invejosas, são más no mundo corporal. Quanto mais alto você está, mais vai ter gente querendo te derrubar. É natural, porque as pessoas, natural no sentido de as pessoas querem prejudicar, querem fazer o mal, as pessoas são invejosas, são literalmente ciumentas, são egoístas, são raivosas, é difícil. E se não fosse assim o mundo, a situação estaria muito melhor. E o que a gente vê? As pessoas às vezes se odiando sem ter motivo. Umas atacando as outras sem se conhecerem. É isso que talvez o Espiritismo nos dê o mecanismo para mudar, por quê? Só vai mudar se nós atrairmos bons sentimentos através da presença espiritual, através de bons pensamentos, para sermos bons instrumentos da lei divina. Antes que eu esqueça aqui. Por que que a Andréia perguntou, os anjos da guarda muda quando reencarnamos? O Livro dos Espíritos, no capítulo específico sobre isso, nos ensina que o anjo da guarda pode nos acompanhar, o mesmo anjo da guarda, durante várias encarnações. É um irmãozão mesmo. Mas aqui o que nós temos que lembrar? O anjo guardião está sempre em melhores condições do que nós. Se eles não tivessem melhores condições, eles não conseguiriam nos auxiliar. Eles são sempre um patamar acima. São anjos no sentido de perfeitos? Não. O mesmo anjo da guarda de um bom encarnado é o mesmo que o meu, que sou uma pessoa comum? Não. Quanto mais elevada é a pessoa, no sentido moral, mais elevado é o seu anjo da guarda. Mas aqui o anjo pode acompanhar durante várias encarnações? Pode. E ele sempre vai ser melhor do que o encarnado. Fala, Ju. Questão 492, Andréia, do Livro dos Espíritos. Anota aí, depois você dá uma olhadinha lá. Capítulo específico vai tratar disso, mas o anjo do guardião pode acompanhar durante várias encarnações para proteger, e isso demonstra a amizade, a fraternidade, o desprendimento deles de nos acompanharem. Voltamos nisso. Não é, e aqui é o pensamento espírita,
Não são doutrinas espiritualistas que nós vemos por aí. Se você nasceu em tal dia, em tal hora, seu anjo guardião é esse, que vai ficar 10 minutos com você por dia. Não. Para o espiritismo, todos os encarnados têm a proteção e é designado um anjo guardião para acompanhar durante toda a vida, do começo ao fim. Ah, mas o que faz o espírito guardião, o anjo da guarda, estar mais próximo ou mais distante? A nossa escolha. Se eu quero ter uma vida de erros, de equívocos, eles podem tentar se aproximar, mas vibratoriamente não conseguem, porque eu estou escolhendo o mal. Agora, se o meu desejo é o bem e tentar melhorar, eles vão ter muito mais facilidade nessa aproximação, nessa proximidade. Então, o anjo guardião para o espiritismo não tem nomes de acordo com datas, meses do ano que eu nasci, vai ficar 10 minutos, 15 minutos por dia, não tem nada a ver com isso. O anjo guardião vai nos acompanhar durante toda a vida. A partir do momento em que pedimos, eles estarão próximos para nos aconselharem e nos inspirarem no bem. Mas alguns podem escolher o mal. Livre-arbítrio. Mais algo, Gil, do pressentimento ou inspirado? Não, Carlinhos, acho que é só isso mesmo. Já alguma observação mais sobre alguma dessas características da mediunidade? Então é isso, gente. Vamos partir para o encerramento para dar os recados, mas a ideia é essa. Lembremos, a mediunidade é de psicografia, mas as características podem ser de inspirados, ou intuitivos, mecânicos, semimecânicos, são características da mediunidade, mas a mediunidade, tecnicamente falando aqui, nós estamos falando, não, do intuitivo não, na verdade, mas as características da psicografia. Eu não quero adiantar, é porque assim, eu estou junto. A gente vai falar isso no capítulo 16, daí vai ficar mais claro algumas... Oi? Segura, vamos para o encerramento. Deixa o pessoal aí, que ele já quer contar tudo e dar spoiler do negócio. É para facilitar, mas eu não vou fazer isso. Mas são características da mediunidade que nós... E tudo isso, o quadro sinótico das mediunidades, as características que nós estudamos no capítulo 14 e 15, estarão todos resumidos e definidos no capítulo 16. Por isso que talvez a gente divida o capítulo 16 em 2 ou 3 transmissões. É lindo. É lindo. É lindo. Certo? Então, antes dos recados, Jana, você faz o encerramento para a gente, por favor? Sim. Vamos, mais uma vez, levar o pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, pela oportunidade do entendimento, pelo auxílio que recebemos de Deus Pai, do Mestre Jesus e de todos os bons amigos espirituais que estão sempre nos acompanhando. Agradecer o auxílio dos nossos anjos de guarda. E obrigada, Pai, por ter nos dado mais uma noite de muitos ensinamentos e entendimentos profundos que vão nos ajudar no futuro. Que possa fazer sentido para todos nós. Que assim seja. Recados rápidos aqui. Obrigado, Jana, pelo encerramento. Cadê? Aqui. Contato para alguém precisar de auxílio espiritual. Fazemos o passe à distância lá do centro, fazemos de dentro do centro para quem precisar. Pode nos escrever aí no Telegram e no WhatsApp. Mas aqui eu relembrar uma coisa que é importante. Lembremos, e nós vamos relembrar isso daqui para frente sempre.
O passe virtual é para quem tem dificuldade de estar presente dentro do centro. O trabalho completo só é realizado de forma profunda, estando dentro do centro. Por isso que nós convidamos quem tiver oportunidade. Sabemos que às vezes as pessoas têm dificuldade para ir, mas aqueles que têm oportunidade, saiam de casa, vão para a casa espírita, fiquem 10 ou 15 minutos no ambiente, para que os espíritos preparem o campo mental, para que a pessoa vá para o passe de forma completa. O passe à distância é como se fosse uma ambulância, temporário, mas ele não faz o tratamento completo. Por isso que ele é urgente para quem precisa, mas a longo prazo o tratamento é dentro do centro. Nós abrimos essa possibilidade para facilitar quem tem dificuldade de locomoção, mas isso não nos pode tirar a vontade de sairmos das nossas casas, às vezes, para recebermos um auxílio mais completo. Então, quem precisar desse auxílio mais completo, no centro, vá lá tomar um passe. Quem tiver dificuldade ou não puder ir ou for alguma coisa urgente, escreva-nos que faremos a transmissão a mais profunda possível, mas dentro do que é possível, à distância. Escreva-nos lá. E uma outra questão rápida, o centro, como foi dito no começo, fez aniversário. Quem puder, acompanha lá depois o site, o Facebook da USE Campinas, facebook.com/USE Campinas. Deixa eu colocar aqui, até para facilitar para quem não conhece, que é um órgão de união e unificação do movimento espírita, e aqui em nível, na região de Campinas. Então, foi colocado lá o aniversário do centro, então, para ajudar aí, todo mundo falar, gostei, apoio o centro, conheço o Centro Espírita Quindu, vá lá, dê um joinha, comente, parabenize o nosso centro, para ter registrado lá e para falar, nós existimos. Certo? Então, só entrar lá, fazer uma propaganda nossa. Tudo bem? Ju? Carlinhos, boa noite. Jana, boa noite. Pessoal, obrigado mais uma vez pela companhia de todo mundo. Boa semana para todo mundo. Um beijo. Jana? Tchau, Carlitos. Tchau, Ju. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Que todos tenham uma ótima semana. E até a próxima. Como a Mariana colocou, tem no Instagram também. Bacana. E aqui a minha mãe falou, vejam lá o evento que vai ter de 70 anos da USE. Lá tem no Facebook também informações. Inscreva-se, participe, porque nós estamos organizando um negócio bem legal para todo mundo. Ju, mais uma vez, obrigado pela companhia, estarmos aqui. Jana, mais uma vez, também pelo companheirismo de estarmos juntos. Quem está nos assistindo, obrigado. Boa semana para todo mundo. Divirtam-se, estudem e até a próxima semana. Tchau.